Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e hoje estudaremos concordância verbal. Mas antes, vamos ler um texto? Mobilização nas redes evita prejuízo de loja de brinquedo alagada em Curitiba por torneira aberta. Cerca de 200 brinquedos tiveram as caixas danificadas, quase todos já foram vendidos em promoção. Uma grande mobilização nas redes sociais neste final de semana ajudou a evitar um grande prejuízo causado por um alagamento em uma loja de brinquedos de Curitiba. A mensagem, compartilhada principalmente via WhatsApp, contava que a loja Balaustre Brinquedos havia sido alagada na madrugada de sexta-feira, por causa de uma torneira aberta. O texto, feito originalmente por uma sobrinha da proprietária, pedia ajuda para que clientes comprassem os brinquedos em promoção no sábado, caso não se importassem em levá-los com as caixas danificadas. Oi, gente! A Ana, minha tia da Balaustre Brinquedos, está desesperada. Ontem, algum cliente deixou a torneira aberta e de noite, quando voltou, a água alagou o estoque. Os produtos estão com a embalagem danificada, mas os brinquedos estão bons. As fábricas não recebem de volta. Então, hoje ela vai fazer um mutirão para tentar vender esses produtos com até 40% de desconto. Ajudem, repassem. Obrigada, beijos. Dizia a mensagem que viralizou nas redes com fotos do estrago na loja. A reportagem da Banda B conversou nesta segunda-feira com a proprietária Ana Paula Delastella. Aliviada, ela contou que quase todos os brinquedos tiveram a caixa danificada, foram vendidos no sábado mesmo. Graças a Deus, clientes e amigos compraram os brinquedos com as caixas avariadas. Os brinquedos não estragaram, já conseguimos reaver o prejuízo, contou. Ana Paula também contou que o alagamento aconteceu a partir da torneira aberta no banheiro usado pelos clientes. Neste banheiro, não tínhamos torneira automática. Estava ali uma com registro para abrir e fechar. Algum cliente deixou a torneira aberta sem notar, porque não havia água em função do rodízio. Então, por volta das 4 horas da madrugada, quando a água voltou, começou o alagamento. Só fomos descobrir às 9 horas ao chegarmos na loja, relatou. A comerciante disse que cerca de 200 brinquedos, os mais caros que ficavam no primeiro andar, acabaram tendo as caixas danificadas na loja localizada na Avenida Manuel Ribas, em Santa Felicidade. A proprietária agradeceu a todos e ressaltou que a promoção já terminou, em razão do sucesso das vendas no sábado. O texto que a professora acabou de ler para vocês apresenta frases e orações. Do que se trata a frase? Do que se trata a oração? Vamos ver? Frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Por exemplo, oi, gente! Segundo exemplo, a água danificou as embalagens dos produtos. E oração? Do que se trata a oração? Oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Primeiro exemplo, as fábricas não recebem os brinquedos danificados. Qual é o verbo? Recebem. Segundo exemplo, ela vai fazer um mutirão. Qual é a locução verbal? Vai fazer. Então, este exemplo também se trata de uma oração. Estrutura da oração, isso aí, as orações são formadas por sintagmas nominais e verbais. No sintagma nominal, geralmente temos a presença do sujeito, e no sintagma verbal, nós temos a presença do predicado. Ô professora, o que é o sujeito? O que é o predicado? Pois bem, vamos ver do que se trata sujeito e predicado? Sujeito é de que ou de quem se fala, e o predicado é o que se fala a respeito do sujeito. Por exemplo, a água danificou a embalagem dos produtos.
Então, de que ou de quem se fala? Da água. A água é o sujeito. O que eu falo a respeito da água? Ela danificou a embalagem dos produtos. Então, este termo se trata do predicado. Esquecendo que nós temos a presença do verbo danificou, isso aí, o qual será o núcleo do nosso sintagma verbal. Continuando na análise das estruturas das orações. Vamos ver mais 2 exemplos. Ana Paula contou sobre o alagamento. Qual o sujeito? Ana Paula. Foi ela quem praticou a ação. Qual a ação que Ana Paula praticou? Contou sobre o alagamento. Contou sobre o alagamento pertence ao nosso predicado. Último exemplo. Ela compartilhou uma mensagem. Qual o sujeito? Ela. Qual o predicado? Compartilhou uma mensagem. Núcleo do sujeito. Isso aí, o núcleo é a palavra mais importante do sujeito. É a palavra, vamos dizer, base. É a palavra principal, porque é a respeito dela que o predicado vai dizer alguma coisa. Vamos analisar 3 exemplos? Eles compraram os brinquedos. Quem que comprou os brinquedos? Eles. Eles é o sujeito. E também é o núcleo, porque é a palavra mais importante. Segundo exemplo, a sobrinha da proprietária pediu ajuda aos clientes. Quem que pediu ajuda aos clientes? A sobrinha da proprietária. Esse é o sujeito. Desses elementos que estão presentes no sujeito, qual é a parte mais importante? Sobrinha. Muito bem. Este é o núcleo do nosso sujeito. Terceiro exemplo. Ana e sua sobrinha tiveram uma ótima ideia. Quem que teve uma ótima ideia? Ana e sua sobrinha. Muito bem. Ana e sua sobrinha é o sujeito. E quais são os elementos mais importantes aí? Vamos ver? Ana e sobrinha. Opa! Este meu sujeito possui 2 núcleos, ou seja, 2 palavras importantes. O sujeito simples é quando o meu sujeito apresenta um único núcleo. E o sujeito composto é quando o meu sujeito apresenta 2 ou mais núcleos. Vamos analisar alguns exemplos? Primeiro exemplo. Eles compraram os brinquedos. Quem que comprou os brinquedos? Eles. Muito bem. Qual o núcleo? Eles mesmos. Eu tenho um núcleo. Então, se trata de um sujeito simples. Segundo exemplo. A sobrinha da proprietária pediu ajuda aos clientes. Quem pediu ajuda aos clientes? A sobrinha da proprietária. Qual o elemento mais importante? Vamos ver. Sobrinha. Eu tenho um único núcleo, então se trata de sujeito simples. Próximo exemplo. Ana e sua sobrinha tiveram uma ótima ideia. Quem teve uma ótima ideia? Ana e sua sobrinha. Vamos ver quais são os elementos mais importantes? Ana e sobrinha. Opa, professora, eu tenho 2 núcleos aí. Isso aí, você tem 2 núcleos. Então, eu chamo de sujeito composto. Próximo exemplo. Bonecas, carrinhos e jogos ficavam no primeiro andar da loja. Quem que ficava no primeiro andar da loja? Bonecas, carrinhos e jogos. Então, esses 3 elementos pertencem ao meu sujeito. Vamos ver qual é a parte mais importante? Bonecas? Muito bem. Carrinhos? Muito bem. Jogos? Muito bem. Eu tenho 3 elementos importantes, ou seja, eu tenho 3 núcleos. Então, eu vou classificar meu sujeito como sujeito composto. E expressões partitivas? Ô, professora, o que são expressões partitivas? Galerinha, expressões partitivas, elas designam uma parte, uma quantidade e geralmente algo inespecífico, tá? E o sujeito pode ser formado por essas expressões. Eu tenho certeza que vocês já leram ou já ouviram essas expressões. Acompanhe comigo a leitura. Grande número de, a maioria de, a minoria de, a grande parte de, a pequena parte de, a maior parte de, o dobro de, a metade de,
uma porção de. Se o sujeito da oração for uma expressão partitiva, o verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Quando o sujeito é apenas uma expressão partitiva, o verbo ficará no singular. Por exemplo, a maioria visitou a loja. Aqui nós temos o sujeito formado somente pela expressão partitiva, o termo a maioria. Assim, o nosso verbo fica no singular, visitou. As expressões partitivas, quando acompanhadas de especificação, lá no substantivo no plural, o verbo fica no singular e concorda com o núcleo da expressão partitiva. Por exemplo, a maioria dos clientes visitou a loja, visitou concorda com maioria. A maior parte das pessoas se sensibilizou com a mensagem, sensibilizou concorda com parte, e uma porção de brinquedos molhou, molhou concorda com porção. Agora, o verbo ele fica no plural e concorda com a especificação que acompanha o núcleo do sujeito. Vamos ler mais alguns exemplos? A maioria dos clientes visitaram a loja. Visitar está concordando com clientes. A maior parte das pessoas se sensibilizaram com a mensagem. Sensibilizaram concorda com o termo pessoas. Uma porção de brinquedos molharam. Molharam concorda com o termo brinquedos. Verbo no singular ou no plural? Professora, qual que eu uso, hein? Agora eu fiquei com dúvida. Então vamos ver? A concordância dependerá da intencionalidade do falante. Isso aí. Se a intenção for destacar a unidade do conjunto, o verbo ficará no singular. Por exemplo, a maioria dos clientes visitou a loja. Aqui, visitou concorda com o termo maioria, ou seja, eu estou enfatizando a ideia de conjunto. Agora, se a minha intenção é destacar os elementos que compõem o todo, o verbo ficará no, atenção, no plural. Por exemplo, a maioria dos clientes visitaram a loja. Visitaram está concordando com o termo clientes. Aqui eu destaco os vários elementos que formam o conjunto. Fácil esta regrinha, hein? Perceberam a diferença na intencionalidade? Ô professora, o que eu faço se o meu sujeito for um substantivo no coletivo? Galerinha, é muito fácil. Se o meu sujeito for um substantivo coletivo, atenção, o meu verbo concorda com o número do substantivo coletivo. Vamos analisar dois exemplos? O bando perturbou a pacata cidade. Olha ali como é que eu faria a concordância? Bando está no singular e o meu verbo também ficou no singular. Segundo exemplo, os bandos perturbaram a pacata cidade. Opa, professora, mudou aí, né? Mudou sim, galerinha, ó. Bandos está no plural e perturbaram também passou a ficar no plural. Entenderam? Então, sempre quando o meu sujeito for um substantivo coletivo, o meu verbo vai concordar com o número do substantivo coletivo. E se o meu substantivo coletivo estiver acompanhado de determinantes? Isso aí, professora. Se o meu sujeito for um substantivo coletivo e tiver um determinante, galerinha, também é muito fácil. Olhem lá, ó. O verbo vai concordar com o número do substantivo coletivo ou com o determinante. É muito fácil. Por exemplo, a multidão de fanáticos aplaudiu a linda jogada. Eu quero aqui, opa, aplaudiu, está no singular, concordando com o meu termo, a multidão. Professora, mas eu não quero destacar esse termo, eu quero mudar. Pode sim, ó. A multidão de fanáticos aplaudiram a linda jogada.
Perceberam que o meu verbo mudou? Meu verbo foi para o plural. Por quê? Porque agora ele concorda com o termo fanáticos. Entenderam a regrinha, pessoal? Então, neste contexto, o substantivo coletivo ele concorda com o número do substantivo coletivo ou com o determinante. Beleza? E aí, galerinha, vamos treinar? Isso aí! Resolva lá no livro didático os exercícios 19 a 22, das páginas 8 a 10. E resolva no livro de atividades os exercícios 8 a 10, das páginas 5 a 7. Beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau! Criança artista.